Fazendeiro descobre mulher pobre. Pegando milho. Reação transformadora que emocionou a todos. Era um dia ensolarado em Minas Gerais, e Carlos, um fazendeiro de 40 anos, estava nas suas plantações de milho, admirando o trabalho que tinha realizado. O suor escorria pelo seu rosto, enquanto ele pensava nas tradições que tinha herdado de seus pais. Mas, de repente, seu olhar se fixou em uma cena que fez seu coração disparar. Uma mulher humilde, identificada como Ana, em roupas simples, apanhando espigas de milho que haviam caído ao chão. Logo sua mente se encheu de indignação. Essa mulher está roubando, pensou, o sangue fervendo em suas veias. Mas, ao se aproximar e observar com mais atenção, a raiva que lhe consumia começou a se dissipar. Ana lutava com tanto esforço para sustentar sua filha, que ele não conseguia mais ignorar as lembranças da mãe, que também enfrentou dificuldades. O olhar determinado de Ana tocou um ponto sensível em Carlos, e ele pela primeira vez começou a ver além da superficialidade da situação. O coração dele batia descompassado. Como poderia alguém tão destemido ser vista apenas como uma ladra? Enquanto tentava entender seus próprios pensamentos, Carlos observou a habilidade de Ana. Ela transformava o que a vida lhe dava em algo incrível. O aroma delicioso que emanava enquanto Ana cozinhava no seu pequeno fogão a lenha trazia à tona lembranças de sua infância, dos pratos caseiros que sua avó fazia com tanto amor. O sentimento de nostalgia misturava-se à empatia. Carlos, que sempre seguiu o caminho mais seguro e conservador, começou a se perguntar sobre a verdadeira dignidade do trabalho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O festival gastronômico local estava se aproximando, e Carlos viu em Ana uma oportunidade. Ele estava dividido. Seria ele capaz de arriscar sua reputação e apoiar aquela mulher que, apesar de sua condição, tinha talento e paixão? Ao vê-la trabalhar com tanto amor e dedicação, seu próprio medo começou a ruir. Carlos sentia um conflito interno cada vez maior. As risadas e olhares de desaprovação dos vizinhos o atormentavam. Ele queria apoiá-la, mas a pressão era forte. E a ideia de enfrentar tudo isso o deixava angustiado. Na véspera do festival, enquanto os vizinhos zombavam da ideia de Ana participar, Carlos sabia que o momento decisivo estava por vir. Ele olhou para Ana, seus olhos refletindo nervosismo, mas também uma determinação firme. A tensão no ar o pressionava. Aquele poderia ser o momento em que ele se levantaria, não apenas para defender uma mulher, mas para lutar por dignidade e igualdade. E assim, em meio aos olhares de reprovação e os sussurros da comunidade, Carlos respirou fundo, determinado a não deixar a oportunidade passar. O que aconteceria quando ele finalmente se confrontasse com seu velho amigo, o mesmo que sempre desaprovou suas ideias de mudança? Essa era a pergunta que ecoava em sua mente, enquanto o destino se aproximava. Carlos acordou cedo na manhã do festival. O sol ainda mal havia nascido, e a luz fraca colorida de dourado iluminava sua fazenda. O aroma do café fresco invadia a casa, mas ele não conseguia aproveitar. Seu coração estava apertado por uma mistura de ansiedade e expectativa. Olhou pela janela e viu Ana arrumando seus utensílios, concentrada e determinada. A visão dela, tão focada nos preparativos, renovou sua coragem. Ele sabia que o festival era mais do que um simples evento. Era uma chance de mudança. Um momento para mostrar que o preconceito poderia ser vencido. Carlos calçou suas botas e foi até o armazém, onde guardava uma pequena quantidade de milho que ele sempre relegou ao fundo,
esperando por um destino incerto. O que ele pretendia fazer agora? Misturar suas colheitas com a de Ana, dando àquela pobre mulher a oportunidade que ela merecia. Só de pensar na possibilidade de ajuda, seus medos começavam a se esvanecer. No entanto, a voz de seu amigo João, um velho fazendeiro com quem sempre teve um relacionamento próximo, ecoava em sua mente. Carlos, você sabe como essa gente é. Não dá para misturar o certo com o errado. Essas palavras formavam um peso em sua consciência. Seria ele capaz de enfrentar a desaprovação dele e dos outros? A pressão do passado cobria seu peito como uma nuvem espessa, mas ele decidiu que não voltaria atrás. Com a coragem surgindo de algum lugar profundo, Carlos se aproximou de Ana. "Oi, Ana!" chamou, enquanto ela girava a cabeça, surpresa. Ele sorriu timidamente, tentando conter a sua própria insegurança. Estava pensando, o que você acha de trabalharmos juntos hoje? Podemos misturar nossas receitas. O olhar dela se iluminou. Era como se as estrelas tivessem aparecido em seu mundo, e ele percebeu que a esperança mais tarde se tornaria uma realidade se eles se unissem. Ana hesitou apenas por um segundo, depois disse, "Você realmente faria isso? Todos falam mal de mim." O rosto dela carregava um misto de alegria e temor. Carlos, por outro lado, sentia um calor crescente em seu peito. Ele não estava ali para ser mais um crítico, mas sim para fazer a diferença. Enquanto os primeiros visitantes chegavam ao festival, Carlos e Ana se preparavam na tenda, rindo e compartilhando suas histórias. O ambiente ali, ao redor deles, começou a vibrar. Os cheiros da comida se misturavam ao ar, criando uma atmosfera acolhedora e familiar, como um abraço apertado. Mas havia também os olhares de desconfiança dos vizinhos, murmurando entre si com desdém. A música começou a tocar, e ao som das pessoas celebrando, Carlos deu um passo à frente. Ele decidiu que era hora de fazer um discurso, algo que poderia mudar a dinâmica daquele festival. As inquietações de seu interior clamavam para ser ouvidas. Ele respirou fundo e, olhando para a multidão, disse, "Hoje estamos aqui para celebrar não apenas a comida, mas também a força da comunidade e a união que pode surgir quando abrimos nossos corações." Ana, ao seu lado, sorriu orgulhosa, e a tensão no ambiente parecia diminuir aos poucos. Mas um grito ressoou. Era João, indignado. "Você está fazendo uma grande besteira, Carlos. Não pode apoiar alguém que rouba." Aquele momento foi crucial. O que Carlos diria agora? Ele sabia que precisava ser firme, mas ao mesmo tempo compreensivo. Assim, o futuro de todos ali, incluindo o de Ana, pendia na balança, enquanto os olhares se fixavam nele, esperando por sua resposta. Carlos sentiu o coração acelerar. E, por um momento, o mundo ao seu redor ficou em silêncio. Cada palavra de João era como um soco no estômago, ressoando em sua mente. A multidão mudou de posição, alguns observando com cara de julgamento, outros murmurando entre si. A tensão no ar se tornava quase palpável, quase como se pudesse cortá-la com uma faca. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Não era só uma questão de defender Ana. Era o que ele acreditava, o que seu coração clamava. Com uma voz firme, mas gentil, começou. "João, eu entendo seu ponto de vista, mas Ana não é só uma mulher que pegou o milho. Ela é uma mãe, uma batalhadora. O que muitos não percebem é que, muitas vezes, as circunstâncias empurram as pessoas a fazerem escolhas difíceis." Um murmúrio nervoso correu pela multidão. Ana estava ao seu lado, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e medo. Carlos sabia que o que ele dizia tinha um peso. Não era apenas sobre a colheita, mas sobre a dignidade de uma mulher que lutava por um futuro melhor. A verdade é que somos todos humanos, mesmo quando erramos. O que precisamos é de empatia, de união. O festival de hoje é uma chance de mostrarmos isso. Os olhares começaram a mudar. Algumas pessoas pareciam refletir sobre suas próprias vidas. Entre eles,
Havia também rostos conhecidos, amigos que entendiam a dor de estar atrás de um preconceito. Carlos percebeu que o seu discurso podia ser a chave para abrir corações fechados. João estava visivelmente irritado. Você está se colocando em uma posição ridícula, Carlos. Essa mulher é uma criminosa. A fúria em sua voz carregava a reprovação de anos de ensinamentos enraizados. Carlos não se deixou abalar. Era hora de mostrar que mudanças eram possíveis. E quantas vezes nós, na nossa jornada, não cometemos erros? O que importa é o que fazemos a seguir. Eu escolho acreditar que podemos melhorar, que podemos construir uma comunidade unida. Ana, ao seu lado, olhava para ele com gratidão. O brilho nos olhos dela o encorajava a continuar. Ele se virou para a multidão novamente. Hoje, vamos provar que a comida que fazemos é mais do que apenas ingredientes. É uma celebração de quem somos. Vamos celebrar a força que temos quando nos unimos. A música de fundo tornou-se mais alta, e as cores do festival pareciam brilhar mais intensamente. Alguns começaram a aplaudir, outros hesitaram, mas a atmosfera estava mudando. Carlos sentia o fôlego da mudança, pulsando ao seu redor. Então, uma mulher na multidão se levantou, e com voz firme disse: Eu apoio você, Carlos. Estamos todos aqui para nos divertir e superar os nossos preconceitos. A decisão dela trouxe mais aplausos, e aos poucos, outros começaram a se juntar a ela, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Carlos sorriu. Seu coração batia com um ritmo de esperança. Mas no fundo, ele sabia que a luta estava longe de acabar. João continuava lá, insatisfeito e ainda questionador. E por trás de toda aquela celebração, havia vozes de descontentamento prontas para explodir. Mas e se essa união não fosse aceita? Carlos se perguntou. A realização de um sonho também trazia a sombra dos desafios futuros. E enquanto a festa prosseguia, a tensão continuava a pairar no ar. O que aconteceria quando a poeira assentasse e as vozes da desaprovação voltassem a ecoar? Carlos e Ana estavam em meio a uma transformação, mas seu caminho ainda era cheio de incertezas. A música continuava a tocar, mas para Carlos cada nota parecia carregada de um peso que ele não podia ignorar. Ele olhava para a multidão que, embora estivesse aplaudindo, ainda exibia rostos de desconfiança e resistência. A alegria do festival se misturava com uma nuvem de incertezas. E Carlos sabia que as palavras de João ainda pairavam no ar como uma tempestade prestes a desabar. Ana estava ao seu lado, seus olhos ainda brilhando, mas agora havia uma sombra de preocupação. Carlos, e se as pessoas não mudarem? E se forem apenas palavras ao vento? A pergunta dela ecoou em seu coração. O desejo de fazer a diferença se misturava à dúvida que o consumia. Vamos dar tempo a eles, Ana. Um passo de cada vez. Carlos respondeu, tentando transmitir confiança. Ele precisava acreditar que, mesmo em momentos de dor e divisão, a luz poderia penetrar as sombras mais profundas. Mas, no fundo, ele também se sentia perdido. A tensão entre o desejo de mudança e a realidade dos preconceitos era palpável. Ali perto, João tinha parado de gritar. Ele observava o que estava acontecendo, mas em seus olhos havia um brilho de raiva e confusão. A multidão que antes seguia sua voz agora começava a se dispersar, compartilhando sorrisos e promessas de união. A cena era um duelo silencioso entre a luta pela compaixão e a resistência à compreensão. Um homem mais velho, conhecido por ser uma voz respeitada na comunidade, se aproximou. Ele era um dos que tinham olhares cansados, marcados por anos de desilusão. Carlos, é muito bonito o que você fez, mas estamos falando de décadas de preconceito. Mudar a mente das pessoas não é fácil. A sinceridade em sua voz era como uma faca. Ele queria apoiar, mas a balança ainda pendia para o lado da dúvida. O que você acha que deve ser feito? Carlos perguntou, sentindo o peso da pergunta ressoar em seus lábios. Precisamos de histórias, de exemplos. Ver pessoas se unindo em volta da mesa, compartilhando a comida que é feita com amor e não preconceito.
O homem apoiou a mão no ombro de Carlos, como se quisesse passar um pouco de sua sabedoria. Carlos acenou em compreensão. Ele sabia que simples palavras não eram suficientes. O caminho que se abria diante deles demandava um esforço coletivo, um desejo genuíno de superar as barreiras invisíveis que separavam uns dos outros. Nesse momento, uma ideia surgiu em sua mente. Se era importante ver, sentir e vivenciar a união, então poderia convidar a todos para cozinharem juntos. Um grande banquete, um evento onde a comida que une as pessoas seria o foco. Isso poderia funcionar, pensou. Ao invés de dividir, uma mesa longa e cheia de pratos poderia trazer uma nova perspectiva, a alegria de preparar, de compartilhar, de celebrar. Vamos fazer um banquete comunitário! Carlos exclamou, sua voz carregando uma nova energia. Algo que irá unir a todos, onde cada um pode trazer sua comida especial, e todos serão bem-vindos. As reações foram variadas. Alguns sorriam, outros ainda pareciam relutantes. Mas um murmúrio de animação começou a crescer. A ideia de compartilhar experiências e não apenas críticas era uma chama acesa em meio à escuridão do preconceito. Mas lá no fundo, Carlos se lembrou de João. Ele ainda estaria na jogada e as provocações poderiam não ter acabado. O que aconteceria se sua resistência piorasse? O banquete poderia não ser suficiente. Enquanto a multidão mostrava os primeiros sinais de aceitação, Carlos e Ana trocavam olhares, um manto de esperança cobrindo estrategicamente suas preocupações. A luz do festival só parecia se intensificar, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Ao longe, Carlos avistou João se afastando, e o brilho em seus olhos não era nada encorajador. O que ele estaria tramando? Uma nova onda de incertezas começou a invadir seu coração, e Carlos sabia que precisava da ajuda de todos. Como unir uma comunidade despedaçada quando as vozes do passado ainda ecoavam tão alto? Carlos não conseguia afastar a preocupação que crescia em seu peito. O festival estava tomando novos rumos, mas a sombra de João parecia se estender por cada canto, como nuvens escuras sobre um dia ensolarado. Ele respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de pensamentos que ameaçava derrubá-lo. Ana percebeu o estresse de Carlos e, com ternura, segurou sua mão. Vamos juntos, Carlos. Precisamos nos unir. O banquete é uma ótima ideia, mas você não pode carregar isso sozinho. As palavras dela eram como um bálsamo. Ele sabia que ela estava certa, mas a pressão de fazer tudo dar certo gerava um nó em seu estômago. Você tem razão, Ana. Mas o que fazer se João resolver sabotar a nossa ideia? A rejeição pode vir de lugares que nem imaginamos. Ele olhou em volta, observando as pessoas se dispersarem com os sorrisos tímidos. Algumas conversavam entre si, enquanto outras olhavam com expressões de dúvida. Precisamos de aliados, de vozes que queiram se unir ao nosso chamado. Você não está sozinho. Tem mais pessoas que desejam mudança. Ana falou com firmeza. Ela estava disposta a ajudar, e isso acendeu uma pequena chama de esperança em Carlos. Vamos falar com algumas pessoas, explicar o plano, mostrar como o banquete pode ser importante para a nossa comunidade. A resolução de Carlos se firmou, e ele se sentiu energizado. Juntos, eles se afastaram do festival, em busca de líderes e cidadãos dispostos a participar da construção daquela nova narrativa. Enquanto caminhavam, Carlos não podia ignorar o calor do dia, que agora parecia mais pesado. As palavras de João ecoavam em sua mente, criando um contraste entre a celebração e a realidade dura que muitos enfrentavam. Através das ruas, Carlos viu rostos se fechando. A desconfiança ainda era visível. E se o banquete não fosse suficiente? E se João não fosse o único a resistir? Eles encontraram Mercedes, uma mulher de espírito forte e conhecida por ser uma chefe talentosa. Ao ouvir a ideia do banquete comunitário, ela sorriu. Carlos, como você pode acreditar que comida não é a resposta? Venha, vamos preparar juntos a lista de pratos que precisamos. Vamos fazer um verdadeiro desfile de sabores.
A alegria dela era contagiante. Enquanto falavam sobre as receitas e tradições que cada um poderia trazer, Carlos sentiu que estava começando a criar algo realmente especial. Olhos de esperança começaram a brilhar, e as conversas de desconfiança gradualmente se transformaram em risadas e promessas de colaboração. Contudo, o eco do passado ainda pairava nas conversas. Durante a discussão, um homem mais velho disse: "Nem todos vão querer vir, Carlos. E mesmo que venham, pode haver desentendimentos." A afirmação fez o coração de Carlos apertar. Seria mesmo possível unir corações ainda tão distantes? Precisamos de um símbolo, algo que signifique nossa união. Um jeito de mostrar que estamos prontos para mudar. Carlos ponderou, a mente atenta a cada expressão ao seu redor. Mercedes começou a esboçar ideias e, em instantes, a conversa se transformou em planos. O que antes era uma ideia solitária se tornou um projeto em equipe, e a energia começava a construir uma rede de solidariedade. No entanto, enquanto a organização crescia, Carlos não conseguia deixar de se preocupar com João. Onde ele estaria agora? O fogo dentro dele ainda queimava intensamente, e a resistência poderia se manifestar de novas maneiras adversas. A ideia de um banquete que uniria a comunidade era promissora, mas Carlos sentia que esse novo caminho ainda estava repleto de desafios. Olhando para os rostos esperançosos que o cercavam, ele se lembrou de que cada nova esperança também poderia gerar uma nova incerteza. O que aconteceria quando o banquete finalmente chegasse? Eles estariam prontos para enfrentar quaisquer tempestades que João ou outros trouxessem. As dúvidas e preocupações persistiam, mas o desejo de unir aqueles que amavam a terra e as tradições falava mais alto. O plano estava em andamento, mas Carlos sabia que ainda precisava da coragem de todos para que a verdadeira transformação pudesse acontecer. E nesse instante, ele se deu conta de que a batalha estava apenas começando. Os ventos da mudança sopram, mas até onde Carlos e Ana seriam levados por suas esperanças? O destino da comunidade dependia de mais do que apenas um banquete. Carlos e Ana voltaram para casa naquela tarde, com um misto de euforia e ansiedade. A ideia do banquete agora estava tomando forma, mas as dúvidas ainda pairavam sobre a cabeça de Carlos. O caminho para a mudança parecia repleto de desafios, e a voz de João ecoava incansável em sua mente. Naquela noite, enquanto se sentavam à mesa, Carlos observou Ana mexer nos ingredientes com entusiasmo. O cheiro do almoço caseiro preenchia a cozinha, mas o sabor parecia ofuscado pela angústia que o acompanhava. Ele respirou fundo e decidiu compartilhar suas incertezas. Ana, e se eu estiver sonhando alto demais? Esse banquete pode não ser suficiente para convencer as pessoas a se unirem. Estou com medo de que João faça algo para nos desestabilizar. Ana parou por um momento com a colher em suas mãos. Olhando nos olhos de Carlos, ela falou com a firmeza de quem conhecia cada uma de suas lutas. Carlos, não podemos deixar o medo de João nos paralisar. Ele pode ser uma voz poderosa, mas nós somos muitos. O amor e a determinação que temos aqui representam algo que ele nunca terá. Vamos fazer esse banquete ser um símbolo de nossa união, não apenas de celebração, mas de resistência. A paixão nas palavras dela fez com que Carlos sentisse um calor se espalhar por seu peito. Ele desejava acreditar nisso. Mas havia uma fraqueza nas promessas, uma sombra que o seguia. Tem razão. Precisamos ser maiores do que ele. Sentir o amor da comunidade e a força que vem da união. Carlos então se lembrou de um tempo em que as pessoas se uniam ao redor da mesa, quando as festas de família eram o centro de tudo. Um visual avassalador de risadas e histórias se desenhou em sua mente. Nos dias que se seguiram, eles trabalharam incansavelmente. O entusiasmo de Ana era contagiante, e a cada novo ingrediente adicionado à lista, a força da esperança crescia. Eles não estavam apenas preparando um banquete, mas construindo uma ponte entre as desigualdades que haviam se instalado na comunidade. Contudo, no meio dessa empolgação, Carlos sentiu algo mais.
Os rumores sobre João começaram a pipocar nas conversas da cidade. Ele está se organizando, dizia um vizinho. Ouvi dizer que ele planeja algo para o dia do banquete, murmurava outro. A pressão aumentava. No fundo, Carlos sabia que não podiam simplesmente se proteger da sombra de João. Precisavam estar prontos para a batalha, para enfrentar qualquer ação que ele lançasse. Num momento de pura inspiração, Carlos teve uma ideia. Como fazer do banquete algo mais do que uma refeição? E se ele homenageasse as tradições e as histórias de cada família da comunidade? Poderiam cada prato contar uma narrativa, um simbolismo da luta de cada um, fazendo com que todos tivessem um espaço representativo à mesa. O dia do banquete se aproximava e o trabalho de verdade começava a se mostrar. O engajamento da comunidade se tornava palpável. Famílias se reuniram em um esforço conjunto para preparar suas receitas, carregando histórias, amores e memórias. Porém, no momento em que os corações começavam a pulsar numa única batida, uma notícia chegou como um golpe. João vai comparecer ao banquete. Carlos congelou. As pessoas olhavam para ele, cheias de esperança, mas também preocupadas. O que ele iria fazer agora? Como reagir ao cara que ainda tinha tanto poder naquelas terras? O banquete poderia ser um palco de confronto ou um espaço de reconciliação. Os olhares se cruzaram. O silêncio foi ensurdecedor. Carlos respirou fundo. Ele sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, e a pergunta ecoava em sua mente. O que acontecerá quando a resistência e a coragem encontrarem o medo? O banquete se tornaria um campo de batalha emocional, e todos precisavam estar prontos para a verdade que se revelaria. O dia do banquete chegou mais rápido que Carlos esperava. O sol estava radiante, e o clima, quase festivo, na pequena comunidade era palpável. As cores dos pratos se destacavam nas mesas improvisadas no parque central, cercadas por flores e bandeirinhas que vibravam ao vento. Cada família havia feito questão de trazer um prato especial, uma parte de sua história, um vislumbre de suas tradições. Carlos e Ana trabalhavam ao lado de todos, risos e conversas preenchendo o ar. Mas a tensão de saber que João estava por vir não os deixava em paz. A cada transformação da atmosfera à sua volta, as preocupações de Carlos aumentavam. Ele ficou mais à procura de respostas, imagens de possíveis cenários desfilando em sua mente. É hoje que vamos nos unir ou que nos dividiremos ainda mais, murmurou ele, tentando disfarçar a inquietação. Ana percebeu, parou o que fazia e segurou sua mão. Carlos, lembre-se do que estamos celebrando. Não é sobre João, é sobre nós, sobre nossa comunidade. Vamos mostrar a ele a força que temos, a beleza que construímos ao longo dos anos. As palavras dela eram como um bálsamo para a alma. Ele não podia negar que era verdade. Cada prato representava uma luta, uma conquista, um amor. Mas a presença de João ameaçava ofuscar toda essa luz. Com o avançar da tarde, o parque aos poucos se preenchia. Risos ecoando na brisa, histórias sendo contadas ao redor das mesas. As crianças brincavam, suas gargalhadas se misturando com os cheiros dos pratos. A sensação de esperança ressoava nos corações de todos. Uma união tangível, como um abraço caloroso. Eventualmente João chegou, sua presença imponente, mas tão inesperada. Ele avançava devagar, observando tudo com um sorriso que não trazia conforto. As vozes diminuíram. A música parou, enquanto todos voltavam seu olhar para ele. A tensão era quase palpável. Carlos sentiu seu coração disparar. Era a hora da verdade. Ele olhou para Ana, que sorriu encorajadoramente. Vamos fazer isso. Subindo algumas escadas que levavam ao palco improvisado, Carlos pegou o microfone. O silêncio formado era profundo, como um véu que cobria o ambiente. A adrenalina fazia suas mãos tremerem, mas ele não podia recuar. Estamos aqui hoje não apenas para nos alimentar, mas para celebrar a união, a diversidade e a força de nossa comunidade. Começou, com a voz marcada pela emoção.
Cada prato aqui traz um pedaço da história de cada um de nós. E isso é algo que ninguém pode tirar de nós. O murmúrio na plateia começou a crescer. Um eco de concordância e apoio. Ele sentiu a energia pulsar ao seu redor. João, sei que você é uma voz poderosa e que sua presença aqui carrega uma sombra. Os olhares se voltaram para o fazendeiro, que escutava, mas sem fazer menção de se pronunciar. Mas hoje não é sobre poder, é sobre respeito e amor. É tempo de parar de lado a lado e olhar uns para os outros, ver o que podemos construir juntos. Carlos respirou fundo, desafiando-se a prosseguir. A sua determinação estava contagiante. Eu convido todos a partilharem suas histórias, não apenas seus pratos. Vamos dar voz ao que estamos sentindo. Chega de silêncio, chega de medo. A multidão começou a aplaudir, e o som se transformou em uma onda de celebração. As famílias se entreolhavam, um brilho de esperança renovando-se. Contudo, os olhos de João estavam sombrios, escondendo a resposta que Carlos tanto temia. Seria João capaz de lidar com uma verdade que ameaçava sua influência? O que se seguiria? O banquete se tornaria um espaço ainda mais polêmico. Carlos sabia que agora a verdadeira luta estava prestes a começar. No fundo, ele sentiu que estava se aproximando de um ponto sem retorno. A pergunta ficou pairando no ar. Até onde as vozes da comunidade poderiam ir para confrontar a sombra que João representava? O banquete era apenas o começo de uma história que precisava ser contada. As palmas se misturavam com risos e lágrimas, criando uma sinfonia emotiva no ar. Carlos estava perdido em seu momento, inundado por um sentimento de esperança que parecia incomensurável. Contudo, a determinação de João era uma presença constante e assustadora, e Carlos sabia que tinha que ser ousado. Ele afastou o microfone da boca e olhou diretamente para João. Não havia mais espaço para dúvidas ou hesitações. João, você está aqui. Quero que você escute as histórias que todos têm para contar. Não somos apenas uma competição, somos pessoas. Somos uma comunidade. No fundo, algo se movia dentro de João. Sua expressão se contorceu em algo entre raiva e confusão. Mas antes que pudesse reagir, uma voz suave surgiu da multidão. Era Dona Lúcia, uma das mais velhas da comunidade, com suas mãos experientes trançando seu cabelo grisalho. Carlos, meu filho, posso pegar a palavra? Carlos assentiu, aliviado. Aquela era uma voz que todo mundo respeitava. Dona Lúcia subiu ao pequeno palco, seu olhar firme na multidão. Eu sou muito grata por todos que aqui estão. Cresci em meio a essas plantações e passei por dificuldades. Mas sempre ajudei meus vizinhos, compartilhei o que tinha, porque é isso que uma família faz. As palavras de Dona Lúcia reverberaram como um eco no coração de todos. Sorrisos e lágrimas brotaram. Cada um naquele parque sabia que sua história tinha valor. João, você sempre foi forte em seus negócios. Mas o que dizer de sua força em amizade e amor? Esse é o real poder. A multidão explodiu em aplausos. Era a primeira vez que o clima tão pesado começou a quebrar. Carlos notou a mudança, um ligeiro brilho de incerteza no rosto de João. A tensão ainda era palpável, mas havia uma nova energia no ar, que pulsava com vida e esperança. Ana, sempre ao lado de Carlos, estava com os olhos brilhando. Estamos fazendo isso, Carlos. A comunidade está unida. Ela pegou sua mão e apertou rapidamente. Carlos sorriu, sentindo o peso do medo ser substituído por um motivo palpável. A luta pelo que era certo. Em um canto do parque, outros começaram a se levantar, também querendo compartilhar suas histórias. Maria, uma jovem mãe, falou sobre a luta de criar seus filhos em meio à escassez, como sua vizinha sempre dividiu um pedaço de pão. Pessoas mais velhas relembravam os dias difíceis e como a solidariedade era o que as mantinha de pé. A voz da comunidade crescia em um coro. Mas Carlos ainda sentia a presença de João. O fazendeiro não parecia se mover, mas seus olhos mostravam um conflito interno. Carlos respirou fundo, percebendo que a luta não era apenas dele, mas de cada pessoa ali.
João, você pode se tornar parte disso. Você pode escolher fazer a diferença. A sua voz saía mais forte do que antes, mas a multidão estava cada vez mais envolvida. A tensão mantinha todos à mercê. Carlos sabia que a verdadeira batalha se aproximava. Poderiam as vozes criadas a partir do amor e da coragem transformar alguém que sempre se manteve na sombra? Uma nova história estava prestes a começar, e a possibilidade de mudança pairava no ar. Se João se deixasse levar, isso poderia abrir portas que nem todos imaginavam. O que ele escolheria fazer? O olhar de Carlos encontrou o de João mais uma vez, e a pergunta pulsava nos corações de todos. Até onde cada um de nós está disposto a ir por amor e compreensão? O murmúrio da multidão se intensificou, como um vento cálido soprando através das árvores. Dona Lúcia olhou para João. Seu olhar penetrante encarava o fazendeiro. João, entenda. O que move uma comunidade é a coragem de se unir, de dar e receber. O que nos define não é o que possuímos, mas o amor que espalhamos. Carlos sentia o coração pulsar com força. Ele sabia que esse momento era crucial. Um passo sem volta. A multidão esperava, a tensão quase eletrizante. João parecia paralisado, em conflito. Em uma fração de segundo que se arrastou, Carlos viu em seu rosto uma batalha interna, entre o poder e a vulnerabilidade. Ana, cheia de entusiasmo, gritou: "Vamos todos juntos, João! Essas histórias são nossas. Você não é melhor do que ninguém só porque tem mais dinheiro." Seus olhos refletiam uma luz de esperança que contagiava o ambiente. Nesse instante, João deu um passo à frente, a voz ecoando em meio ao silêncio constrangedor. Eu não sei o que dizer." Sua hesitação era evidente, mas havia algo novo em seu tom, uma fragilidade que não era comum. A multidão prendeu a respiração, cada um na expectativa do que viria a seguir. "Cresci em um berço de ouro", continuou João. "Meu pai sempre me ensinou a lutar por tudo. Ele nunca me deixou ver o verdadeiro valor do que é ser uma comunidade. Para mim, era sobre ganhar e vencer." Os rostos na multidão se transformaram em mapeamentos de emoção, investidos em sua história, em sua luta. Carlos não poderia deixar de notar a conexão que se formava. Era como se os próprios ventos ao seu redor soprassem em uníssono. Mas talvez eu tenha perdido a lição mais importante. Estou vendo o quanto a solidariedade é poderosa, e sinto o peso que me impede de me conectar com todos vocês. Desculpem-me por isso. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Aquela confissão inusitada trouxe um alívio misturado à expectativa. Carlos fez um gesto, encorajando todos a se unirem. "Isso é tudo o que precisamos, João. Um passo para frente. Você pode mudar tudo isso." Dona Lúcia interrompeu com um sorriso no rosto. "Toda mudança começa com um reconhecimento, querido. Estamos aqui para ajudar você a transformar essa força em algo positivo." O olhar de João se iluminou pela primeira vez. Enquanto ele olhava ao redor, percebeu que não estava sozinho. A imagem de sua infância com a família e os vizinhos trabalhados juntos veio à mente. Um calor percebido embora há muito esquecido. "Talvez eu tenha me afastado do que realmente importa", ele disse, suas palavras agora carregadas de um frescor raro. "Estou aqui para entender. Quero escutar. Aprender com vocês. O que vocês precisam de mim?" A multidão explodiu em aplausos. Um caloroso reconhecimento do homem que sempre foi visto como um distante. Por um momento, Carlos sentiu que uma cortina estava se levantando, revelando um palco novo, um mundo de possibilidades. Ana, ao lado dele, enxugou uma lágrima de emoção. "Olha isso, Carlos, ele está mudando." Mas a transformação de João não seria fácil. Quando alguém na multidão gritou: "E a colheita? O que você vai fazer com isso?" Um novo sopro de preocupação correu entre eles. Seria fácil falar, mas a prova real viria nas suas ações futuras. Carlos sentiu o coração acelerar mais uma vez, consciente de que a jornada não tinha terminado. Eles poderiam ter dado um passo importante, mas ainda havia muito o que enfrentar. Sentia que um novo dilema estava prestes a mergulhar a comunidade,
e João em um mar de decisões e repercussões. João, agora visivelmente mais humano, olhou para Carlos e Ana. Estou disposto a dar o primeiro passo, mas este será só o começo. O que vem depois? O olhar de Carlos encontrou o de João, e um misto de determinação e nervosismo se instalou. Este é o momento, João. Agora, precisamos da sua coragem para transformar tudo isso. E assim, enquanto a esperança renovava o ar ao redor, a pergunta ainda permanecia. Até onde cada um deles estaria disposto a ir para mudar o destino dessa comunidade? O banquete foi de fato um divisor de águas. A energia pulsava no ar, misturando o cheiro dos pratos preparados com tanto amor. Carlos observava as famílias sorridentes, os rostos antes tão cheios de receio agora iluminados pela empatia e a união que se formava diante de seus olhos. Mas a presença de João ainda lançava uma sombra, um lembrete de que a luta estava longe de acabar. Com o olhar firme, Carlos decidiu que era hora de agir. Ele se aproximou de João, que estava cercado pela multidão, escutando e absorvendo as histórias que despertavam um sentimento até então desconhecido. João, agora que você decidiu ouvir, o que podemos fazer para unir ainda mais nossa comunidade? Carlos questionou, esperando que o fazendeiro se comprometesse em dar o próximo passo. Eu quero fazer algo concreto. Não posso mudar o passado, mas talvez possa ajudar a mudar o futuro. João respondeu, sua voz carregada de sinceridade. A declaração de João causou murmúrios de surpresa, e um novo calor surgiu no ambiente. As pessoas começaram a se aproximar, suas esperanças renovadas. Carlos olhou para Ana, que sorria com empolgação. Talvez possamos começar uma iniciativa de colheita comunitária. Todos ajudam e dividem o que têm. Sem divisão, apenas união, sugeriu Carlos, sua voz carregada de entusiasmo. João concordou, e a multidão explodiu em aplausos. Havia algo incrível na transformação que estava ocorrendo bem ali, naquele parque. Mais do que um banquete, estava nascendo uma nova visão de comunidade. As pessoas estavam dispostas a construir algo juntas. Podemos nos reunir todo mês, celebrar as colheitas e compartilhar nossos pratos. Cada um pode trazer um pouco do que tem para oferecer. Carlos continuou, sentindo a energia crescente. Vamos criar um espaço onde todos se sintam bem-vindos e valorizados. O clima de celebração elevou-se ainda mais. As conversas começaram a se espalhar. Ideias surgiam e se multiplicavam entre as mesas. Cada um contribuía com sugestões, histórias, receitas de seus avós, como um nó de união entre passado e futuro. A antiga rivalidade dissolvia-se na construção de um sonho coletivo. Com a animação, João levantou a voz. Eu quero ser um parceiro nesta iniciativa. Vou ceder parte das minhas plantações para esses eventos. Este é o meu compromisso com todos vocês. A declaração de João foi como um foguete, lançando as esperanças para as alturas. O alvoroço na multidão foi contagiante. Sorrisos simplesmente brotavam, e lágrimas de felicidade escorriam em muitos rostos. Carlos não conseguia conter o sorriso. A transformação de João inspirava aqueles ao redor, convergindo energias para um propósito maior. Mas a jornada estava longe de acabar. Havia ainda questões a resolver, vozes a serem ouvidas, e uma verdadeira reconciliação a ser construída. O sol já se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja. Carlos respirou fundo, sentindo-se grato. Olhou para Ana que, ao seu lado, compartilhava a mesma sensação de realização. Durante aqueles dias desafiadores, os dois se tornaram mais do que aliados. Eles estavam testemunhando a mudança em tempo real, e era impossível não se sentir tocado por isso. Na última rodada de histórias, Carlos levantou novamente a voz. Hoje não estamos apenas celebrando a comida, estamos celebrando o amor e a coragem de dar passos juntos em direção ao futuro. Que esses novos encontros sejam repletos de esperança e compaixão. A multidão irrompeu em aplausos e lágrimas, todos tomados de emoção. O espírito festivo transbordou em abraços, risos e promessas de um amanhã melhor.
As antigas divisões pareciam pequenas diante do que estavam construindo. Ana olhou para Carlos cheia de carinho. Você conseguiu, Carlos. Você fez a diferença. Ele sorriu, sentindo uma alegria pura tomar conta do seu ser. Não foi só eu. Foi a comunidade. Foi você. Juntos, mostramos que o amor sempre encontrará um caminho. E enquanto a celebração progredia, uma nova conexão brotava entre todos. Uma conexão que resistiria ao tempo, que desafiaria preconceitos e que finalmente uniria aqueles que, até então, haviam vivido em mundos tão apartados. Aquela noite, sob as estrelas, a comunidade de Minas Gerais se reconstruiu. Carlos entendeu, naquele momento, que toda luta tinha um aprendizado e que, quando unidos, poderiam superar qualquer sombra que pairasse sobre eles. A vida estava repleta de desafios, mas um sentimento inabalável emergia. A força que vem da união. Para Carlos, Ana e todos ali presentes, o futuro resplandeceu em cores vibrantes, promessas de um amanhã onde todos poderiam florescer juntos. E agora, o que você vai fazer? Querer mais histórias emocionais como essa? Então, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que aquecem o coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem poderosa de união e solidariedade. Comente suas reações e teorias sobre o final. Sua opinião é muito importante para nós e queremos saber o que você achou. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Não espere nem mais um segundo para fazer sua parte. Juntos, vamos construir uma comunidade ainda mais forte.